Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 2, exercício número 7. Vamos ao enunciado. Água escoa em tubo liso, rugosidade igual a 0 milímetro, com o número de Reynolds igual a 10 à sexta. Depois de vários anos de uso, observa-se que a metade da vazão original produz a mesma perda de carga original. Estime o valor da rugosidade relativa do tubo deteriorado. Bom, queremos aí, encontrar a rugosidade relativa de um tubo deteriorado, ou seja, em um segundo caso. Então, a gente tem um primeiro estado, Quais condições a gente tem nesse primeiro estado do tubo? Ele é o tubo liso, ou seja, a gente tem que a rugosidade dele é de 0 milímetro, certo? Essa é a condição, rugosidade E1. O número de Reynolds, a gente tem aí, que é igual a 10 à sexta, certo? Nesse caso 1, ele diz que possui uma vazão. Tá falando aí, ó, depois a vazão vai para metade. Então, eu tenho uma vazão Q1, no estado 1. Além dessa vazão aí no estado 1, ele fala sobre a perda de carga, ó. Produz a mesma perda de carga, ou seja, um ΔH1, tá? E eu vou ter um estado 2, certo? Nesse estado 2, eu vou ter uma determinada rugosidade. Só que ele quer que eu calcule a rugosidade relativa. Então, é o mesmo diâmetro, é a rugosidade em 2 dividido pelo diâmetro. Isso é rugosidade relativa, tá? Então, quem é? Isso que eu quero procurar. Aí, com qual condição? Que ele diz lá, ó, depois de vários anos de uso, observa-se metade da vazão original. Então, eu tenho que a vazão em 2 é igual a vazão em 1 dividido por 2, metade do que era no começo, tá? E ele diz que produz a mesma perda de carga original, ou seja, o ΔH em 2 é exatamente igual ao ΔH em 1, tá? Essas são as condições aí que estão sendo fornecidas. Eu estou indo de 1 para o estado 2. A partir da condição aqui do início, que ele me deu rugosidade e Reynolds, eu consigo calcular qual é o fator de atrito, ou seja, quem é o fator de atrito em 1. E eu preciso, para calcular a rugosidade relativa, que aparece dentro da equação do fator de atrito, saber quem é o fator de atrito em 2, tá? Então, eu preciso relacionar os fatores de atrito, tá? O que a gente tem aí de condição? A gente tem a vazão e a perda de carga como condições. Começando pela perda de carga. Qual é a equação? A equação universal, tá? Que é dada por ΔH igual a fator de atrito vezes comprimento L dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre aí 2 vezes a gravidade. Então, essa é a perda de carga aí, equação universal, tá? Equação de Darcy-Weisbach. E a gente, a partir dela, pode relacionar o fator de atrito 1 com o fator de atrito 2, porque a gente tem aí, ó, a igualdade, que ele nos dá aí.
ou seja, a perda de carga no começo é igual ao final. Só que aqui ele está dando velocidade e ali ele está dando uma relação de vazões, tá? Então eu posso deixar essa equação em função da vazão. Como? Eu sei que vazão é igual a velocidade vezes área. Ou seja, velocidade vezes a área transversal, como é um tubo, é a área da circunferência, é πd ao quadrado sobre 4. Isolando v na equação, a gente tem que velocidade é 4 vezes a vazão dividido por πd ao quadrado. Esse termo passa dividindo, esse 4 passa multiplicando, eu fico com a velocidade. Substituindo ali no ΔH, a gente tem que ΔH é igual FLD, tá? Aí 1 sobre 2G, vou escrever aqui, e V ao quadrado. Pegar esse termo e levar ao quadrado. Então fica 16, que é 4 ao quadrado. Aí fica Q ao quadrado, dividido por π ao quadrado. E o D quadrado fica D à quarta. Ou seja, temos o ΔH aí em função da vazão, tá? A gente simplifica o 16 com 2, fica 8. Então, vai ser 8 vezes o fator de atrito, vezes o comprimento L, em cima, vezes a vazão ao quadrado, dividido tudo isso daí. Embaixo a gente vai ter o π quadrado, tá? Aí a gente vai ter a gravidade e o diâmetro aqui, uma potência com a quarta, diâmetro a quinta. E aí a gente trabalha agora com a equação de igualdade. Então a gente tem lá fator de atrito, vamos escrever, ó, vai ser 8 vezes fator de atrito 1 vezes comprimento L1 vezes vazão Q1 ao quadrado dividido por π quadrado vezes G vezes o diâmetro 1 elevado à quinta. Isso é igual à perda de carga em 2, que vai ser 8 vezes o fator de atrito em 2, vezes o comprimento L2, a vazão Q2 ao quadrado, dividido por π quadrado, vezes gravidade, vezes D2 elevado à quinta. O diâmetro é o mesmo, D1 é igual a D2, não mudou a tubulação, então esse termo pode simplificar com esse. π quadrado corta com π quadrado, gravidade com gravidade. O comprimento L1 continua sendo o mesmo do tubo. L1 é igual a L2, então esse termo corta com esse termo. 8 simplifica com 8. E aí a gente vai ter que F1 vezes... Aí aqui eu tenho Q1. Q1 é Q1 mesmo. Q1 ao quadrado. Aí do outro lado eu tenho F2 vezes Q2. Só que Q2 eu sei que é Q1 sobre 2. Então fica Q1 sobre 2 ao quadrado, tá? Então aqui a gente vai ter F1, aí Q1 ao quadrado dos dois lados simplifica. Aí a gente vai ter que é igual a F2, aqui 2 ao quadrado fica 4, então F2 sobre 4. Portanto, isolando o F2, a gente sabe que F2 vai ser 4 vezes F1. Então, a gente agora tem a relação de F1 e F2. Aí, a gente vai calcular F1 primeiro. Então, a gente escolhe uma equação. Eu vou escolher a equação de Swaim-Jan, tá? Aí, pegando a equação de Swaim-Jan para o fator de atrito, a gente tem que F é igual a 0,25, aí dividido, tá? Abre um colchetes, o log de rugosidade sobre 3,7D, tá? Que é o diâmetro, mais 5,74 dividido pelo Reynolds
elevado a 0,9. Fecha aí o colchetes elevado ao quadrado, tá? A partir da equação de Swinnerton, também a gente vai aí calcular a rugosidade relativa, ó, já aparece aqui, ó, rugosidade sobre o diâmetro, tá? Mas primeiro a gente precisa calcular quem é o F2, então a gente calcula o F1 pelo Swinnerton. O que a gente tem para a condição? A gente tem lá a rugosidade que é 0, então vai ficar, ó, F1 é exatamente igual a 0,25, aí dividido, tá? Esse termo vai zerar, então, né? Esse aqui é 0, ó, log, vou escrever. Aí vai ficar 0 sobre 3,7 vezes o diâmetro, que ele nem fala ali, né? 5,74 sobre o Reynolds, que é 10 a sexta, elevado a 0,9. Aí fecha, tudo isso elevado ao quadrado. Esse termo aqui vai zerar, né? Vai ficar o log disso daqui, eleva ao quadrado. 0,25 dividido por isso, a gente encontra qual é o valor de F1. E aí, vou escrever aqui embaixo, o valor de F1 é 0,0116, tá? Então, se esse é o valor de F1, significa que o valor de F2 é 4 vezes esse valor, 0,0, aí 116, tá? Então, calculando aí o valor de F2, a gente tem que é 0,0464. Bom, agora que a gente tem o valor de F2, a gente vai utilizar essa equação aqui para isolar a rugosidade sobre diâmetro para achar a rugosidade relativa, né? Vai ficar lá, ó, isolando, escrever de forma literal, a gente tem F2 igual ao 0,25, né? Dividido aí pelo log, tá? Da rugosidade relativa em 2, dividido por 3,7 o diâmetro D2, mais 5,74, aí dividido pelo Reynolds elevado a 0,9, tá? Isso daí elevado ao quadrado. Aí a gente tem calculando, isolando aqui a rugosidade, né? A gente vai ter esse termo passa para esse lado, então a gente escreve o log da rugosidade relativa sobre 3,7 diâmetro D2, mais 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9, tá? Tudo isso ao quadrado é igual ao 0,25 dividido pelo F2. Aí, esse termo do quadrado vai passar para o outro lado. Então, a gente vai ter aqui o log, né, da rugosidade aí, relativa sobre 3,7 diâmetro D2, mais 5,74 Reynolds elevado a 0,9. Passa para lá o quadrado, tem que tomar cuidado, porque passa mais ou menos, tá? A raiz quadrada de 0,25 sobre F2, tá? E tem que considerar os dois valores, um valor vai dar muito discrepante, outro valor vai dar correto, tem que ver qual que é. O log, para colocar do outro lado, o log quando não aparece a base é base 10, então eu faço 10 elevado aí ao log na base 10 de todo esse termo, aí fica rugosidade D2, 3,7 D2, mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, igual aí a 10 elevado a mais ou menos a raiz quadrada de 0,25 sobre F2. Aqui é função de cancelamento, 10 cancela com log, sobra só o que está dentro do parênteses, tá? Aí
isolando esse termo aqui, esse termo passa lá para lá positivo, vai ficar assim, ó, rugosidade E2 sobre D2, vou escrever como um índice só, então vai ficar isso daqui, 2, tá? É igual. Esse 3,7 vai passar multiplicando todo mundo do outro lado. Multiplicando, vou abrir um colchetes, esse termo já estava ali do outro lado, que é o 10 elevado a mais ou menos a raiz quadrada de 0,25 sobre F2. Esse termo aqui passa para lá negativo, menos o 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9, tá? Isso daqui fecha. Bom, então a gente tem os valores, a gente pode calcular aí quem é essa rugosidade relativa em 2. Então a gente vai ter que é 3,7, que vai multiplicar o 10 elevado a mais ou menos a raiz quadrada de 0,25 dividido pelo F2, que a gente calculou, que é o 0,0464. Isso daí menos o 5,74 dividido pelo Reynolds, que vai ser, considerando ali o mesmo, Reynolds 10 a sexta elevado a 0,9. E fecha ali, tá? Então, a gente vai ter aí dois valores, tá? Porque vai ter um positivo, um valor aqui positivo, um negativo. O valor correto é para o sinal negativo, tá? Vamos fazer a conta aí para mostrar para vocês, ó. Então, começando a fazer ali a raiz, ó, então vai ser 0,25 dividido por 0,0464, tá? Esse valor eu vou tirar a raiz, vou multiplicar por menos 1 e vou fazer 10 elevado a esse valor, tá? Aí eu vou fazer menos a divisão ali, que é o 5,74, dividido pelo 10 elevado a sexta, que está elevado a 0,9. Aí a gente tem esse valor e vamos multiplicar por 3,7. E aí a gente vai ter um valor de rugosidade relativa aí em 2 dado por 0,017, aqui arredondando, 176, tá? Agora, olha só se eu considerar ali positivo, olha o valor discrepante que dá, ou seja, 0,25 dividido por 0,0464, tá? Aí tira a raiz desse número, mantém ela em positivo, tá? Então, vou fazer 10 elevado a esse valor. Aí eu vou ter isso daí, menos 5,74 dividido por 10 elevado a sexta, que está elevado a 0,9, tá? Isso daí vezes 3,7. Ou seja, esse valor seria 775,16, que é um valor que não condiz aí para um valor de rugosidade relativa. Então, tem que tomar cuidado aí com a parte algébrica, tá? E lembrar desse sinalzinho que a gente tem que lembrar aqui na hora de coisar a raiz, ó. E eu vou ficar com o valor só negativo e a gente chega aí no valor da rugosidade relativa. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!